Olha, gente, a dengue continua preocupando todo o país. Aqui em Alagoas, 6 cidades estão em alerta por conta do aumento dos casos da doença. E a gente vai falar sobre esse assunto ao vivo com Ivan Lemos. Ivan, a gente começa perguntando para você, claro, qual é a situação da dengue aqui em Alagoas, mas nesta quarta-feira, justamente, é um dia marcante no histórico de dengue no Brasil, porque a gente passou aí de 1.000 mortes confirmadas por esta doença no Brasil só nesse primeiro trimestre do ano, o que é uma marca preocupante, claro, né, Ivan? Isso, Bia, a situação é grave em todo o país, né? Mais de 1.000 mortes confirmadas no Brasil. Aqui em Alagoas, ainda bem, os números em relação a mortes são baixos, apesar de já ter uma morte confirmada por dengue aqui no estado. A gente já falou sobre esse caso aqui no Cidade, que foi em Atalaia, de um jogador de futebol de 19 anos. Neste momento, 5 mortes estão em investigação, ou seja, são suspeitas de dengue, que são 2 em União dos Palmares, uma em Maceió, outra em Santana do Mundaú e outra em Viçosa. São mortes suspeitas. O resultado dessas análises ainda não foi divulgado. O único caso confirmado é esse do menino de 19 anos de Atalaia, que a gente já noticiou aqui no Cidade. Mas são 6 cidades em situação mais crítica em relação à dengue, podemos dizer assim, que estão em alerta vermelho, segundo a CESAL. 3 delas ficam no sertão do estado, outras 2 na região ali da Zona da Mata, que são Maribondo e Murici. E a outra fica aqui na região metropolitana, no litoral sul, que é Marechal Deodoro. Então tem uma preocupação, principalmente com essas 6 cidades e também outras que estão em situação amarela no mapa, digamos assim, da CESAL. Neste momento são 1.807 casos confirmados de dengue em Alagoas, quase o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 937 casos de dengue confirmados. Mas, segundo a CESAL, os números já apontam uma tendência de queda na última semana. Por isso eu vou conversar agora com o Marcos Holanda, que é secretário executivo de Vigilância em Saúde da CESAL. Boa noite, secretário. Ao que tudo indica, pelo menos os números estão reduzindo nessas últimas 3 semanas? Ainda bem, Ivan. Boa noite a todos. Nessas últimas 3 semanas nós temos acompanhado de perto essa questão do gráfico e está em declínio. Esta última semana que passou mostrou um declínio bem chamativo em relação aos números anteriores. E nós continuamos, né, a pedir ao dono de casa, à dona de casa, esses 10 minutos semanal para que possa ter cuidado, principalmente com o acúmulo de água, de líquido dentro da sua residência, aos arredores, para evitar justamente essa proliferação do depósito do mosquito ali, com a água limpa, né, principalmente essas águas de chuvas que têm caído na nossa terra, e juntando e aí criar essa proliferação e, consequentemente, trazer o dano para todos nós. A gente falou aí sobre essas 6 cidades em alerta maior no estado, por isso a CESAL começou hoje, inclusive, um trabalho de conscientização com ações em várias cidades do estado, esse trabalho que vai até o dia 18, né? Isso, não só nessas cidades, mas como outras, por exemplo, Maragogi, que estava no mapa já uma semana ou 2 semanas atrás, que estava com um número bem aumentado, já teve a atuação hoje. Amanhã nós iremos para Belém, fazer em outra cidade, que não está no mapa como vermelho, mas a gente já tem um chamativo com a tendência que possa crescer. Então, de forma profilática, de trabalharmos junto com a vigilância sanitária da cidade e os gestores municipais, nós iremos contribuir juntamente para chamar a atenção aí da população, porque esse trabalho tem que ser em conjunto, não é só depende da CESAL, mas da CESAL, da vigilância dos municípios, mas também da nossa população. A gente fala em vermelho, amarelo no mapa, são 6 em vermelho, mais de 60 em amarelo, o senhor estava me dizendo. O que define quando está mais grave, quando está em amarelo, que desperta uma certa atenção? Qual é a definição para que a população também entenda a situação? Na verdade, nós colocamos pela quantidade de pessoas da cidade e os números que são comprometidos a cada 100 mil habitantes. Então, quando nós avaliamos que tem um número já acima daquilo que é esperado,
aí nós aí passamos a classificar como o Ministério da Saúde nos orienta, para que possa ser um chamativo e ficar mais atentos àquelas cidades que tenham esse aumento do número para cada 100 mil habitantes de cada cidade. Essas ações vão no interior até o dia 18, amanhã em Belém, mas aqui em Maceió vocês também vão fazer ações, né? Ah, sim. Então nós aproveitamos, né, para que o dia 7, que é no próximo domingo, aqui na cidade, na Rua Fechada, nós vamos fazer um evento que é justamente para falarmos a respeito dessa profilaxia do trabalho, como atuar no combate a essas lavras, essas águas que estão ali em pneus, em copos, em garrafas, que possam ser retiradas ou trocadas ou jogadas, e se for planta, trocada, se possível, por terra, para nós evitarmos justamente qualquer foco de águas limpas, para que esse mosquito possa vir trazer proliferação e esses danos, evitando assim que a nossa população possa, todos nós, sofrer com a dengue. O senhor falou que estamos numa tendência de queda, mas vem um período chuvoso aí, então não pode se descuidar em relação ao combate ao mosquito. Por isso essa preocupação, e essa campanha tem que ser diuturnamente, vamos assim dizer, né? Há uma preocupação desde o secretário de saúde, do Gustavo, do governador, de cobrança em relação a isso, mas a gente tem que cobrar e participar juntamente com a população, para que a gente não possa deixar acumulado essas questões de líquidos, para que possa proliferar o mosquito e, consequentemente, para a gente, né? Quando eu falei os dados 100 mil habitantes, obviamente eu me refiro aos 3 milhões de pessoas no estado de Alagoas, né? Então a gente vai servindo como alerta. Nas cidades ali do interior, vai servindo a gente um quantitativo para uma quantidade que a gente avalia que não seja 100 mil habitantes, porque nossos interiores, a maioria, a gente sabe que não, a grande maioria não tem mais que isso, né? Marechal Deodoro, esse cálculo que é feito de acordo com a população do estado. Marechal Deodoro está aqui do lado de Maceió, está nesse alerta vermelho, nem índice de vocês, então isso pode inclusive influenciar nos dados da capital, por exemplo, em diante? Porque assim, os dados são sempre fornecidos pelos municípios e o estado, a gente, quanto CESAL e Cevisa, pega esses números e vamos trabalhando em cima disso, de acordo com as informações das vigilâncias sanitárias de cada município, que são plenas, nos avisando. Então, quando nós estamos sabendo, vamos procurar saber o que é que, juntamente com nossos técnicos, procurar ir lá e ver o que é que tem acontecido mais de perto, da onde é que nós poderemos ajudar mais no combate, seja até mesmo o carro fumacê, se for preciso, porque isso era uma coisa lá mais do passado. Mas, se caso tenha necessidade de tomar todas as medidas e não conseguiu, nós poderíamos também associar aí o carro fumacê nessas medidas também de profilaxia. Muita gente, inclusive, tem dúvidas em relação ao carro fumacê. O carro fumacê não está passando, mas existe um critério para que ele seja disponibilizado. Isso, porque você está usando um tipo agrotóxico, né, que utilizou-se muito no passado, e hoje a gente sabe que, além de ter sido muito gasto, criou-se uma resistência dos próprios mosquitos. Havia também essa questão das pessoas não abrirem as portas da sua casa para que aquela fumaça penetrasse, então tinha muito isso, e os mosquitos ficavam ali e com isso adquiriram muita resistência. Então hoje a gente tem muito mais critérios, sem essa necessidade que a gente tinha que jogar o carro, né, e fumacê na rua. Então hoje a gente usa muito mais critérios, preservando até essa questão dos tóxicos, como fumaça para a população, e evitando, consequentemente, essa resistência dos mosquitos para próximas gerações, até quando venha a questão das nossas vacinas, e aí a gente possa realmente ficar com uma proteção mais adequada. Vacina que, por enquanto, não tem previsão aqui para o estado de Alagoas. Então, pelos nossos números, né, era o estado de Alagoas e o Maranhão eram os dois que estavam em melhor situação.
Tanto é que não vieram amostra para a gente, né, do ponto de vista de saúde pública, porque os nossos números eram bem adequados. O laboratório é o único que produz para o Brasil inteiro e para todo mundo, não tem o suporte de fabricar tantas, né? O Ministério da Saúde, que tem uma grande parceria junto conosco, tem trabalhado diuturnamente em relação a isso, até criar uma outra vacina também para uma outra arbovirose que vai sair, mas a ministra já nos prometeu que até o final do ano vai sair da chikungunya. E essa da dengue, em breve, eu acredito que até o final do ano, mais tardar no outro, e também envolve a questão de quebra de patentes para que outro laboratório possa entrar a fabricar, e aí, consequentemente, vai ajudar bastante, porque a vacinação é o grande segredo aí para a nossa população, para todos nós, na questão da proteção da dengue mais na frente. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, são números que, como o secretário disse, estão numa tendência de queda, mas ainda preocupam, porque a dengue está aí, o Brasil está com um número muito alto de mortes por dengue. Aqui tem uma confirmada, mas o número de casos confirmados, casos confirmados de pessoas com a doença, já é praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Então, tem que fazer o dever de casa, cuidar, como o secretário disse, olhar o quintal de casa e se prevenir para não contrair essa doença. Volto com você, Bia.